Come tudo que está nesse prato, senão você vai apanhar. Você não vai sair da mesa até deixar esse prato limpo. Quanta gente passando fome na África e você deixando comida no prato. Deus vai te castigar se você deixar comida no prato. Come tudinho. Jogar comida fora é pecado. Beber gordinho que é bonitinho. Você não consegue, você não é capaz. Essas são algumas crenças que de forma inconsciente os seus pais e familiares lhe transmitiram durante a sua infância. E essas crenças, elas ficaram gravadas no seu subconsciente, gerando gatilhos, autossabotagens e valores e padrões em relação à sua alimentação e à sua autoestima. Por isso que o emagrecimento é um trabalho profundamente emocional, embora nós devemos levar em conta também a genética, a parte hormonal, sedentarismo e outros fatores que também contribuem para o sobrepeso e a obesidade. Geralmente o peso ele pode ser representado em 4 campos que influenciam muito o modo como a pessoa se vê. E esses campos são dinheiro, poder, segurança e respeito. Mas é importante nós entendermos aqui que nós não estamos pensando de forma consciente ao analisar esses 4 campos, né? A forma como eu desejo ser em relação ao meu peso, mas sim como o meu subconsciente, ou seja, como o meu programa, ele pensa em relação ao peso. Agora nós vamos ver 2 campos que se complementam, que é o poder e o dinheiro. A representação visual de pessoas nobres como reis e rainhas e pessoas ricas da antiguidade, elas eram pessoas gordas, porque elas tinham dinheiro e autoridade para comerem e beberem o que quisessem, na quantidade que quisessem. Isso representava poder, era visto como uma forma positiva em relação ao peso. Já as pessoas pobres, elas eram pessoas magras, esfarrapadas, pessoas doentes, um ponto de vista desfavorável. Portanto, a visualização de pessoas magras era algo ruim. Agora nós vamos falar a respeito do campo do respeito. Muitas vezes as pessoas elas estão acostumadas com determinada forma, com determinado estereótipo. E aí elas pensam, se eu mudar muito o meu padrão, se eu emagrecer demais, as pessoas elas não vão mais respeitar a minha posição, a minha autoridade, porque elas me conheceram de determinada forma. É como se eu perdesse a minha identidade. Ou também nessa circunstância, muitas vezes as pessoas elas têm um distúrbio de imagem. Elas se enxergam pessoas magras, mas na verdade elas ainda continuam pessoas obesas ou com sobrepeso. Em relação ao campo da segurança, geralmente pessoas que de forma inconsciente elas têm problemas com relacionamento afetivo, elas se sentem mais seguras se elas estão gordinhas, porque elas pensam, eu estou gordinha, logo as pessoas não vão ficar olhando para o meu corpo, mas elas vão me valorizar por aquilo que eu sou, por aquilo que eu sei, pela minha autoridade, pela minha posição. Ou então, às vezes, se a pessoa tem realmente um problema de relacionamento afetivo, a pessoa pensa assim, como eu estou gordinha, eu não vou chamar a atenção de ninguém, ninguém vai me olhar, logo eu não vou ter problemas no meu relacionamento com o meu cônjuge. Às vezes, as pessoas elas também não querem perder as suas roupas. Eu gosto tanto da minha roupa que eu não quero perder. Enfim, não importa qual o valor, qual o padrão que foi estabelecido no seu programa, no seu subconsciente, esses padrões eles estão atrapalhando o seu emagrecimento e os seus resultados. Eu selecionei 16 pensamentos limitantes que atrapalham o emagrecimento. E eu espero que esses pensamentos eles possam te ajudar a identificar qual dessas crenças limitantes estão atrapalhando você em relação à sua alimentação. Vamos ver a primeira crença? A primeira crença é: final de semana é para ser vivido. Comer significa prazer e felicidade. Eu até consigo fazer a minha dieta, o meu programa alimentar de segunda até sexta-feira
no meio da tarde. Mas final de semana é para eu relaxar, é para eu descontrair. Durante a semana eu já fico pensando o que eu vou comer de diferente no final de semana. Ou seja, todo o seu prazer está relacionado com a comida. Você não consegue ver um final de semana prazeroso sem comer todas aquelas coisas que você já estava acostumado. O segundo pensamento limitante é o amor dado em forma de comida. Ou seja, a pessoa faz o seu prato preferido e aí você sente que você vai somente deixar a pessoa feliz se você comer tudinho. Ou às vezes essa pressão ela vem de forma externa. Realmente essa pessoa que preparou o prato, ela acha que vai estar lhe agradando se você comer tudo. Você realmente está feliz se você comeu tudo aquilo que ela preparou especialmente para você. Outra forma que o amor também é dado é na forma de compensação pela comida. Principalmente quando nós éramos crianças, os pais diziam, se você comer toda a comida, eu te dou esse chocolate. Se você se comportar durante a semana, você vai ganhar tal coisa no final de semana. E isso foi gerando em nós, adultos, pensamentos e crenças limitantes em relação à compensação. Se eu estou muito cansado, se eu estou triste, se eu estou chateado com alguma coisa, eu mereço comer alguma coisa para compensar esse sentimento. O terceiro pensamento limitante é a frustração de um relacionamento afetivo. Se eu estou triste com meu cônjuge, eu como se eu estivesse punindo ele, mas na verdade eu estou punindo a mim mesmo, né? Se eu estou chateada com alguma situação familiar, se eu estou ansiosa. E tem uma outra situação também que é muito frequente, é às vezes no relacionamento entre pais e filhos. Principalmente se os pais eles estão de forma estética melhor que os seus filhos e eles acabam pressionando os filhos a emagrecerem ou de forma inconsciente fazem bullying com a criança, com o adolescente. Muitas vezes uma forma de o adolescente ou a criança extravasar essa raiva ou essa frustração por essa cobrança, por esse bullying, é por estar comendo de forma compulsiva. Ou até mesmo por, às vezes, ele estar presenciando algum problema na família ou na escola, né, em forma de relacionamento, ele acaba compensando na comida. Ou até mesmo, às vezes, para ele poder dizer assim, eu tô no controle, eu vou decidir se eu vou ser magro ou se eu vou ser gordinho. Então, o relacionamento afetivo, muitas vezes, ele pode ser, sim, um pensamento limitante. O quarto pensamento limitante é nós olharmos para a linhagem da nossa família. Se todo mundo é gordinho, logo eu vou ser gordinho. É claro que aqui nós não podemos desconsiderar a genética, que também tem um papel fundamental. Porém, isso pode, se eu levar só em conta a genética, eu vou estar criando uma desculpa mental para nem tentar. Qualquer programa alimentar, qualquer reeducação, enfim, qualquer metodologia que vá me trazer mais qualidade de vida. Ou às vezes é até uma certa negação. Eu não quero ser diferente da minha família. Todo mundo é gordinho, eu não quero ser magro, eu não quero ser tipo a síndrome do patinho feio. Algo que é diferente da família. O quinto pensamento limitante é eu não consigo perder peso, isso não é para mim. Quando a gente já começa essa mentalidade dizendo que não, a gente já está dizendo o resultado dessa sentença. Eu não vou conseguir, eu não vou tentar. Em vez disso, nós devemos pensar de forma positiva. Eu posso, eu consigo, eu sou saudável. Então isso vai fazer com que eu tenha vontade de conseguir isso e não que eu fique arranjando desculpas, dizendo que eu não vou conseguir, que isso não é para mim. É claro que muitas vezes essa crença, ela foi estabelecida quando a gente era muito pequeno. E é uma crença de limitação, não só para emagrecimento, mas também de autoestima. Então é muito importante nós identificarmos essa crença e trabalharmos profundamente nessa crença limitante.
Sexto pensamento limitante: para eu emagrecer, eu tenho que passar fome. Realmente, essa é uma das crenças que tem dificultado muito o início de programas alimentares e de resultados permanentes. Primeiro, o pensamento de passar fome já te gera uma ansiedade e isso faz com que tu tenha mais vontade de comer. E segundo, se de repente você vem de uma alimentação abusiva e começa com uma restrição, um déficit calórico, provavelmente esses seus resultados eles não vão ser duradouros. Ninguém consegue passar fome por muito tempo. Então o importante é nós irmos acostumando o nosso corpo de forma gradativa a esses novos hábitos alimentares. Dessa forma nós vamos realmente ter resultados satisfatórios. O sétimo pensamento limitante é: quando eu estou de dieta, eu tenho dor de cabeça, eu tenho hipotensão, hipoglicemia. Aqui novamente nós temos duas situações. Uma, você realmente pode sentir todas essas alterações no início da sua mudança alimentar, principalmente se a sua alimentação estava de forma abusiva, com excesso de cafeína, refrigerante, açúcar, bolos e refinados e alimentos muito salgados, salgadinhos. Então pode ser que no início o seu corpo até sinta uma certa abstinência e você sinta um pouco de dor de cabeça, você tem essa oscilação hormonal e você possa ter um pouco de hipoglicemia. De repente você estava acostumado a comer coisas muito salgadas, né? Então realmente o seu corpo ele pode sentir no início. E a segunda é que quando você começa um programa alimentar dizendo que você já vai passar mal, provavelmente algum desses sintomas você corre o risco de realmente passar. Oitavo pensamento limitante: se eu estou de dieta, eu vou ficar mal-humorado. Se nós já começamos um programa alimentar pensando que isso vai ser um fardo para nós, provavelmente isso realmente vai alterar o seu humor. Ou também, se você estava antes acostumado a comer uma grande quantidade de carboidrato, de doce, chocolates, enfim, de alguns alimentos que eles te dão aquela sensação de bem-estar, provavelmente se você faz um corte drástico desses alimentos na sua alimentação, isso no início realmente vai te gerar este mau humor. O nono pensamento é: para eu emagrecer, eu tenho que deixar de comer tudo que eu gosto. Aqui, gente, nós temos que pensar o seguinte: não é que você não vai mais poder comer aquela pizza, aquele hambúrguer, aquele doce que você gosta. Na verdade, na sua reeducação ou qualquer programa alimentar que você vai fazer, você não vai comer isso como você estava comendo antes, de repente numa frequência de quase todos os dias. O importante é você mudar a sua relação que você tem com a comida. Não quer dizer que você não possa mais comer ou não possa mais beber as coisas que você gosta. Até porque isso não lhe traria resultados permanentes. A vida é importante também às vezes, claro, desde que você não tenha nenhuma limitação, nenhuma doença que faça com que você não possa realmente comer aquele alimento. Na verdade, você vai estar mudando o seu relacionamento com a comida. O décimo pensamento limitante é: eu quero emagrecer com o que eu gosto, ou seja, comer o que eu gosto e não fazer exercícios. Se até agora nós já tivemos um resultado e você não está satisfeito com esse resultado, e aqui nós não estamos falando somente da parte estética, mas muitas vezes as pessoas procuram uma mudança alimentar porque elas não estão se sentindo bem, elas estão se sentindo cansadas, fatigadas, com problemas gastrointestinais, com problemas de dor de cabeça, enfim, né? Alguns sintomas que estão trazendo um certo desconforto para a pessoa e a pessoa não quer mais passar por aquilo. Além, obviamente, da insatisfação com, né, a sua estética. Então, se nós queremos mudança, né, dessa situação, nós queremos mudar a nossa estética ou melhorarmos a nossa qualidade de vida, isso exige mudança. Então, nós não podemos manter os hábitos antigos e querer que algo mude.
né? Então, assim, nós obviamente que às vezes não precisamos ser radicais de não fazer mais nada daquilo que a gente gosta, mas a gente tem que ter um equilíbrio. A palavra certa é um equilíbrio. O 11º pensamento limitante é: agora eu não posso ir a mais nenhuma festa, ou então, agora eu não posso perder essa festa. O pensamento limitante de que agora eu não posso mais ir a nenhuma festa está completamente errado, porque você não vai, a partir do momento que começar um programa alimentar, não poder sair de casa. O problema não são as festas, o problema não são as confraternizações, mas sim o seu relacionamento com a comida, como você encara a comida, como a comida ainda lhe controla. A mesma coisa, muitas vezes as pessoas elas retardam começar esse programa alimentar, essa mudança de vida, porque, esse mês eu tenho muitas festas, então eu não posso perder essa festa, né? Gente, você vai ter muitas festas até o resto da vida. Você não pode fazer isso uma desculpa para você querer a sua mudança. O 12º pensamento limitante é: eu vou num rodízio de pizza, ou eu vou num buffet livre, ou eu vou numa festa. Eu não vou comer o dia inteiro para eu poder aproveitar bastante. Afinal, eu tô pagando. Gente, esse pensamento, ele faz com que as pessoas elas extrapolem. E muitas vezes elas passem muito mal. Imagina, você está num programa alimentar, isso eu já vi diversas vezes no consultório. A pessoa durante a semana está num pensamento focado, cuidando da sua alimentação, foi diminuindo o volume dessas refeições. E aí ela vai para uma festa e aí ela come como se não houvesse o amanhã. Provavelmente você vai passar mal. E outra, você tem que pensar o seguinte: esse restaurante eu vou ter acesso de novo, eu vou ter várias festas de novo, por que eu preciso comer até passar mal? Ou então, eu tô pagando, eu não posso desperdiçar. Gente, a gente tem que pensar que a nossa vida, ela é muito valiosa, que a nossa saúde, que a nossa qualidade de vida, ela é muito valiosa. E que nós não somos uma lata de lixo para despejar tudo só porque eu estou pagando. O 13º pensamento limitante é: quem é gordinho é feliz, quem é magro é infeliz. Gente, eu já escutei diversas vezes essa desculpa. Que as pessoas gordinhas elas são mais bonitas, elas são mais felizes, elas são mais divertidas, porque as pessoas magras são mal-humoradas. Isso é uma desculpa mental para a gente não começar. Realmente é uma crença limitante que foi muitas vezes, ela foi embutida lá na sua infância, desde o início, lembra? Quando às vezes os nossos pais, os nossos avós diziam: bebê bonitinho é gordinho. E aí isso foi criando uma ilusão, um distúrbio de imagem, ou às vezes até mesmo uma proteção, para quando eu nem quero tentar, eu achar que as pessoas gordinhas são mais felizes. Aqui a gente não está questionando quem é mais feliz, se é o gordinho, se é o magrinho, todas as pessoas podem ser felizes. Mas a gente não deve usar essa crença como uma bengala para não tentar fazer uma mudança. A 14º pensamento limitante é: a dieta começa só na segunda-feira ou no primeiro dia do mês. Isso leva à procrastinação. E a procrastinação faz com que as pessoas elas vão extrapolando na sua alimentação até o tal dia determinado por ela, né? Eu tenho que me despedir de tudo aquilo que eu gosto, eu tenho que beber aquilo que eu gosto, eu tenho que comer, enfim. Geralmente, as pessoas, quando elas começam nesses dias, às vezes elas não conseguem nem perdurar muito tempo. Elas mudaram às vezes tanto a alimentação, elas extrapolaram tanto, que às vezes se torna mais difícil ainda a pessoa fazer essa mudança. O 15º pensamento é: só de ouvir falar na palavra dieta eu já fico com fome. E realmente, se a pessoa não tem o foco certo do que significa essa dieta, esse programa alimentar, se ela acha que somente isso vai ser uma privação, um fardo, um mau humor, isso vai gerar ansiedade para ela. E aí ela vai ficar com uma fome emocional, não com uma fome física.
O 16º pensamento limitante é: você já emagreceu demais, agora chega, você está ficando feio. Esse pensamento, ele pode vir tanto de forma externa e prejudicar, né, esse processo da pessoa de mudar o seu estilo de vida, de se tornar uma pessoa saudável, de ela ir emagrecendo, e isso acontece muito mesmo, às vezes, essa pressão externa, quanto às vezes a pessoa também ela tem um distúrbio de imagem. E às vezes ela acha que ela já está bem, que ela já está magra, mas na verdade ela não consegue ver que ela não está magra, o quanto realmente ela precisa, e ela não consegue enxergar os benefícios reais desse emagrecimento. Então agora que a gente viu alguns, pensamentos limitantes, 16 pensamentos limitantes que eu espero que tenham ajudado a você a identificar quais as crenças que estão lhe prejudicando na sua alimentação, eu vou deixar um tema de casa para vocês, para a gente já começar a ir trabalhando o nosso subconsciente. O primeiro tema de casa, que é muito importante, é a gente fazer uma autoanálise. Uma autoanálise verdadeira, como eu já mostrei num vídeo anterior, de a gente não ficar arranjando desculpas para os nossos fracassos, mas realmente pensar como esse problema está acontecendo na minha vida. E aí eu selecionei 4 perguntas para que vocês possam fazer essas perguntas e anotarem as respostas, certo? A primeira pergunta é: qual é a minha maior dificuldade em relação à alimentação? Essa pergunta, ela vai conseguir te ajudar a identificar quais são as crenças limitantes que estão atrapalhando nesse teu processo de emagrecimento, certo? A segunda: o que você acha disso? Ou seja, como que você acha que essas crenças estão influenciando a sua vida? Você acha que elas estão influenciando muito? Você acha que você pode ter o controle, né? Então você tem que ser sincero com você mesmo e anote as respostas. A terceira pergunta: quando você começou a ter essa crença? Você tem ideia de quando que essa crença ela foi instalada na sua cabeça? O que gerou isso? Quem implantou? Enfim, né? Tentar saber a profundidade desse problema. E a última pergunta é: quais são as consequências dessas crenças? Então a gente identifica o problema, a gente vê o tamanho do problema e quais são as consequências desse problema, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai numa outra lista anotar então vários pensamentos fortalecedores para a gente conseguir mudar essas crenças limitantes por pensamentos positivos. Por exemplo, se uma das minhas crenças é que eu não consigo, eu não posso emagrecer, você tem que colocar na sua lista: eu posso, eu sou magro, eu sou saudável. Você já tem que se visualizar, né? Falar coisas positivas, soluções positivas para o seu problema, nunca duvidando da sua capacidade. Depois você vai pegar essa lista de pensamentos fortalecedores e todos os dias, ao dormir e ao acordar, principalmente quando você estiver quase acordando ali, você começa a mentalizar esses pensamentos, essas afirmações positivas. Se você não consegue nesses 2 horários, pelo menos num desses horários, pois é neste momento que é mais fácil de nós inserirmos esses pensamentos positivos, essas ações poderosas no nosso subconsciente, para nós irmos mudando essas crenças limitantes. Se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas, o que você gostaria de saber mais a respeito desse assunto. Isso vai me ajudar a eu produzir um conteúdo de qualidade que realmente possa te ajudar nessa mudança de mindset e que assim você consiga atingir os resultados permanentes que você sempre desejou.
Eu sou Graziela Cristófoli, nutricionista, especialista em hipnose e programação neurolinguística associada à nutrição. Venha conhecer mais de forma gratuita a respeito desse assunto nas minhas redes sociais.